Próximo dia 12 de dezembro, celebramos o dia de Nuestra Senhora de Guadalupe. Você muito provavelmente já viu essa imagem em diversos lugares, desde filmes, novelas, até em tatuagens de chicanos. Ela está presente em tudo que é relacionado ao México. Podemos até dizer que a Virgem de Guadalupe simboliza mais o México e o povo mexicano do que a própria bandeira do país. Mas afinal, o que está por trás dessa imagem? Qual o mistério? Qual a história? É isso que você vai ver, mano, depois da vinheta. Que onda, raça? Você está em mais um vídeo do canal Catholic Cholo e neste vídeo eu vou falar sobre a história, sobre os sinais que envolvem o mistério do milagre de Guadalupe. Nossa Senhora de Guadalupe não é apenas uma representação da Virgem Maria, é algo muito maior. Se você ficar até o final, garanto que você vai se surpreender com tudo que eu vou te mostrar. Inclusive, irmão, já vou pedindo aí logo de cara que você, se não é inscrito no canal, se inscreva. Não deixe também de curtir este vídeo e ao final dele comentá-lo. Não se esqueça, irmãos, precisamos aí da sua interação para que o canal Catholic Cholo atinja o seu número de 2.000 inscritos. Então é isso, irmãos, vamos para o vídeo. Falando sobre Nossa Senhora de Guadalupe, posso dizer que um vídeo só não é suficiente. São tantas coisas maravilhosas envolvendo o mesmo assunto que é impossível falar tudo em um único vídeo. Então eu vou tentar ser o mais breve e sucinto e falar aqui neste vídeo os pontos principais. Eu vou dividir este vídeo em 4 partes, hermanos. A primeira delas, vou comentar brevemente sobre o contexto em que apareceu Nuestra Senhora de Guadalupe. A segunda parte é um relato das aparições. A terceira parte, a mais incrível, o significado, a simbologia por trás da imagem de Guadalupe. E por que ela foi fundamental para a conversão do México à fé cristã católica. E por último, os milagres envolvendo a aparição. Milagres esses que envolvem a imagem de Guadalupe e que se perpetuam até os nossos dias. Ou seja, não foi algo que cessou quando apareceu. É algo que continua, que permanece entre nós até os nossos dias. Só uma observação, Nuestra Senhora de Guadalupe é a mesma Virgem Maria, mãe de Jesus Cristo. Então, se você quer entender um pouco melhor o porquê de nós cristãos venerarmos a Virgem Maria, assista o vídeo anterior que eu vou deixar tanto aqui no card quanto aqui na descrição deste vídeo. Conto com vocês e sem mais delongas, vamos para o vídeo. Primeiro, onde ela apareceu? Bueno, Nossa Senhora de Guadalupe é chamada de Imperatriz do México e Imperatriz das Américas. Obviamente porque ela apareceu no México, aqui na América. E isso para que nós entendamos quando, temos que voltar aí 521 anos atrás. Bueno, só para contextualizar, o que aconteceu? Hernán Cortés e os espanhóis chegaram ali e encontraram uma terra que era propícia para a evangelização. Necessitava da evangelização. Bueno, antes que alguém já me venha com aquela história de que os espanhóis chegaram para roubar o ouro e aquela coisa toda. Irmãos, isso aí já... Chega! Tem aquela versão neutra, que fala simplesmente sobre a chegada dos espanhóis, a conquista e tudo mais. Tem a versão moderna, esquerdisticamente correta, que fala que os espanhóis são invasores que vieram apenas para matar, roubar e destruir. Mas a coisa não é tão simples assim, irmãos. Inclusive, eu pretendo fazer um vídeo sobre como era a América pré-espanhola, e sobretudo o México, mas isso aí vamos deixar para uma outra situação. Basta saber o seguinte: quando eles chegaram no México, eles não encontraram uma terra como aquela imagem que querem nos passar atualmente, e esquerdisticamente falando, de um lugar habitado por índios que andavam seminus, de mãos dadas, abraçados com as árvores e brincando com os bichinhos, montados em onças, nadando junto com os jacarés. Não é bem assim não, irmãos. O bicho pegava aqui, o pau quebrava, porque o México ele tinha uma concentração ali de 2 grandes impérios. Ao norte, o chamado Império Azteca, que também, curiosamente, não era a maneira como os astecas se referiam a si mesmos, eles se tratavam por mexicas. Azteca é um termo um pouco mais recente. E do centro do México para o sul, incluindo ali a América Central, nós tínhamos o Império Maia. Mas entre estes 2 territórios, nós tínhamos ali diversas outras tribos e etnias, inclusive alguns outros reinos também, como o reino Chichimeca e outros mais. O fato é que estes grandes impérios, eles dominavam essas regiões e eles subjugavam as outras tribos. Então,
Guerras eram constantes e, sobretudo, opressão, né? Quando atualmente alguém vai falar do opressor europeu e coisa do tipo, hermanos, quer ver um pinche cabrón oprimindo os outros? Eram os astecas. Então eles eram odiados por diversas outras etnias indígenas porque eles os oprimiam e oprimiam de verdade, hein, hermanos? O fato é que esse era o contexto em que a Virgem Santíssima apareceu. Bom, avancemos alguns anos aí, de 1519 a 1521, nós tivemos a chamada Guerra de Conquista, né, em que os espanhóis, apoiados por outros indígenas, eles conseguiram vencer a guerra contra o Império Azteca e assim subjugá-lo, tornando então ali um novo período dentro do México. Bueno, o fato é que 10 anos depois da paz, digamos, depois da conquista, ainda assim as conversões à fé cristã, elas eram muito poucas, elas eram quase que inexistentes. Era muito difícil converter os indígenas, os nativos, que eram tão apegados às suas tradições religiosas. E o que aconteceu, hermanos? Um indígena de 57 anos, da etnia Chichimeca, chamado Cuauhtlatoatzin, ou batizado posteriormente como Juan Diego, estava se dirigindo de sua casa, né, fazendo um caminho, sentido capital, para que pudesse assistir à Santa Missa, ter catequese. Este índio estava passando por um local chamado Cerro del Tepeyac, o Monte Tepeyac, quando de repente ele ouviu um cantar de pássaros. Irmãos, antes que você esteja perguntando, tá, de onde você está tirando essa história? Essa história, esse registro foi feito, né, no período, na época em que aconteceu, por um outro indígena chamado Antônio Valeriano, que escreveu em Nahuatl, a língua dos astecas e demais tribos indígenas, era a língua mais falada à época. Ele escreveu o relato das aparições da Santíssima Virgem de Guadalupe. Ele registrou tudo isso em um livro chamado Nican Mopua, que significa aqui se narra, né, ou aqui se relata. Bueno, Juan Diego ouviu este cantar de pássaros e uma voz o chamando para cima, né, da colina, do Cerro del Tepeyac. Foi subindo e ali ele se deparou com uma imagem que o encantou. Né? Uma senhora resplandecente estava ali o esperando. Para resumir a história, irmãos, e vocês entenderem qual foi o diálogo, ela pediu que ele se aproximasse, ele se aproximou. Ela então o tratou com muito carinho e ele, por sua vez, admirado com sua beleza, com a sua imponência, ele também a tratou como grande senhora. Já por ser um cristão batizado, ele relacionou com a Virgem Maria, embora ela tivesse características bem peculiares que eu vou falar logo adiante. Bueno, ela disse em outras palavras que ele deveria procurar o bispo da cidade e que pedisse autorização ao bispo para que ali, naquele local, fosse construída uma igreja em sua homenagem. E ali seria, portanto, um centro de peregrinação para toda a população indígena que receberia o Cristo pelo batismo e que teriam ali um lugar de alento, um lugar para ir pedir, desabafar, colocar as suas angústias, fazer as suas preces, enfim. Ali seria um centro cristão no coração do México. Juan Diego, mesmo sentindo-se impotente em relação a essa situação, resolveu obedecer, foi até o Palácio Episcopal, procurou falar com o bispo, à época Frei Juan de Zumárraga, que lhe recebeu, ouviu a sua história, mas, como é de se esperar, não acreditou. Bueno, para adiantar então um pouco os acontecimentos, Frei Juan de Zumárraga lhe pede um sinal, ao que Juan Diego diz que vai atrás, né? vai tentar conseguir. Resumo da história, né? Tem muitos acontecimentos entre essas passagens, mas eu vou adiantando aqui, que Juan Diego volta ao Cerro del Tepeyac, a Virgem lhe aparece novamente e ele diz que o bispo não lhe deu crédito, ao menos que lhe trouxesse um sinal. Então a Virgem fala para ele voltar no outro dia, que terá um sinal preparado. Muito bem, no outro dia aí acontecem algumas outras coisas. No final das contas ele volta, encontra novamente a Virgem, que pede para que ele suba até o alto do Cerro del Tepeyac, que lá ele encontrará o sinal esperado pelo bispo. Qual é o sinal, irmãos? Chegando lá no topo do cerro, era um ambiente inclusive inóspito para aquela época nascer flores e, no entanto, estava totalmente florido, com flores de castela, um tipo de flor muito rara, principalmente para aquela época. Nunca, jamais nascia naquela época. Juan Diego ficou maravilhado com aquilo, entendeu que aquele era o sinal que a Virgem queria que ele levasse para o bispo,
tirou a sua tilma ou ayaque, né, que é, no caso, o manto tipo que os indígenas usavam para se proteger do frio, para carregar coisas, enfim. Ele tirou sua tilma, encheu ela de rosas de castela, fechou, né, enrolou-as e desceu sentido o palácio episcopal para falar com o bispo. Muito bem, chegando lá, primeiramente não queriam recebê-lo, ele tentou, pediu, etc, até que deixaram Juan Diego entrar. O bispo então o ouviu novamente e quando foi perguntado sobre o sinal, disse que ali estava o sinal. Diante de todos estava o bispo, estavam alguns outros freis, havia uma criança, havia uma mulher, haviam em torno de 13 pessoas. Lembrem bem essa cena, hein? Ela vai ser útil um pouco mais à frente no vídeo. Quando Juan Diego desenrolou a sua tilma, as flores caíram ao chão. Todos se maravilharam, né? Porque não era comum, né? De onde ele traria aquelas flores naquela época do ano. Só que a grande maravilha, irmãos, estava além, né, das flores. Quando eles observaram na tilma de Juan Diego, estava estampada a imagem da Virgem Maria, de Nossa Senhora de Guadalupe. Todos se ajoelharam em clima de emoção, de encanto, de maravilhamento, e ali foi o milagre e a prova definitiva de que era de fato a Virgem Maria que estava aparecendo aquele pobre índio para fazer o pedido da construção da igreja. A história ela percorreu todos os caminhos ali no entorno que os índios, toda a população, né, todos os nativos, além dos espanhóis que ali viviam também, todos se maravilharam e se uniram juntos para construir a igreja pedida pela Virgem Maria. E em menos de um mês, a igreja, a primeira, obviamente, né, foi concluída. Bueno, hermanos, e aí vem um fato miraculoso, incrível e que mostra o poder, né, da intercessão da Virgem Maria para a conversão do México a Nosso Senhor Jesus Cristo. Isso porque, por conta da aparição da Virgem de Guadalupe, as conversões que não aconteciam há mais de uma década, como eu mencionei, elas vieram aos milhões. Literalmente, irmãos, 7 anos depois da aparição da Virgem de Guadalupe, cerca de 8 milhões de nativos haviam se convertido. Mais de 1 milhão por ano. 8 milhões em 7 anos. Chegamos então ao terceiro ponto do vídeo, né? Eu mencionei o contexto, a história das aparições e agora vem a simbologia. O porquê da Virgem de Guadalupe ter tido uma influência tão grande sobre os nativos mexicanos? Primeiro, porque ela apareceu a um indígena, Juan Diego. San Juan Diego, né, porque seria canonizado, ele é um santo da igreja também. San Juan Diego era indígena titimeca, portanto os indígenas eles já sentiram a primeira confiança ali, né? Não era um espanhol trazendo uma devoção, trazendo uma fé externa, exterior, né, que vinha de fora. Era um próprio de seu povo que estava ali apresentando essa fé para eles. Segundo, a Virgem ela se comunicava com Juan Diego em Nahuatl, portanto ela mostrou essa pertença ao povo mexicano ao se comunicar na própria língua deles também. Terceiro, a própria Virgem, né, o seu semblante, a sua imagem, né, a sua face, ela não representava uma aparição totalmente externa, né, como a Virgem Maria era representada pelos espanhóis como uma mulher branca europeia. E ela era claramente uma mulher mestiça, pele levemente morena, os traços indígenas tão característicos e tão familiares a eles fez com que eles entendessem que ela era parte deles também. Ou seja, ela era um símbolo de união entre os povos que estavam constituindo o povo mexicano. Bueno, para começar, o nome Guadalupe, né? Guadalupe é um nome que já existia na Espanha, porém que tinha uma equivalência fonética, né? Uma pronúncia muito semelhante a 3 pronúncias que os indígenas utilizavam. Quais eram elas? Algo como Coatlachupe, que significava eu esmaguei com os pés a serpente. E aí, irmãos, uma curiosidade, né? A serpente emplumada era um dos deuses principais do povo azteca, Quetzalcoatl. Este deus era representado por uma serpente emplumada, e o significado do nome da Virgem era eu esmaguei a serpente com os pés. Coatlacupe era o segundo nome que fazia referência, que fazia menção ao nome Guadalupe. E significa aquela que surge da região da luz como uma águia de fogo. Outro sentido muito poético e muito expressivo para os indígenas. Um terceiro nome seria Tecuantlachupe, que significaria algo como
aquela que afugentou os que nos devoravam. E esse significado fazia muito mais sentido para os indígenas não astecas, afinal, eles eram as principais vítimas dos astecas, do império, em relação à opressão, em relação aos sacrifícios e outras coisas. Então, os 3 sentidos, irmãos, carregava uma simbologia muito poderosa no nome da Virgem Santíssima. Mas além do nome, a imagem em si tem muito mais símbolos. Conheçamos quais são eles. Bueno, o manto azul esverdeado, um azul meio turquesa, ele representa um traje que lembra um traje real, um traje de rainha. E isso para eles ficou muito nítido. Além disso, a túnica que ela vestia por baixo, uma túnica rosada com flores de ouro, flores estilizadas inclusive, essa túnica ela era muito comum à moda asteca, As mulheres astecas vestiam uma túnica muito semelhante a essa também, o que mostrava que a Virgem ela se fazia realmente como uma mulher indígena, para aproximar-se assim daqueles aos quais ela estava trazendo a mensagem de Cristo. Bueno, dentre essas flores estampadas em seu vestido, havia uma flor de 4 pontas, que era conhecida como Cruz de Quetzalcoatl. E isso tinha um sentido também, porque essa flor, ela significava o lugar onde habita Deus. E aí, irmãos, vem uma outra curiosidade. A Virgem Maria, ela trazia uma faixa sobre o ventre com um laço que para as mulheres astecas representa a gestação, a gravidez. Ou seja, aquela imagem representava uma mulher grávida. E com essa flor de cruz de Quetzalcoatl sobre o ventre, que significa aqui é o lugar onde habita Deus, fazia toda a relação com a Virgem Maria, mãe de Deus, a mãe de Jesus Cristo. Bueno, além disso, por trás da Virgem resplandeciam raios de sol. E para os astecas e demais indígenas, dentre as divindades, a divindade maior era o sol. Portanto, aquela mulher era uma mulher que estava como que revestida do sol. Guardem essa expressão, irmãos, já vou comentar sobre ela também. Bueno, ainda continuando a simbologia sobre a imagem de Guadalupe, o que nós vemos também? Os cabelos soltos da Virgem. Sob o véu era possível ver que os cabelos estavam soltos. E isso na cultura asteca e outras culturas indígenas mexicanas significava virgindade. Ou seja, aquela mulher ao mesmo tempo era mãe, estava gestante, grávida e virgem. Como isso era possível? Era toda a relação que se aprendia na catequese sobre a Virgem Maria, mãe de Cristo, a Virgem que deu à luz ao menino Deus. Então, era algo incrível para os astecas, porque tinha muita simbologia, mas ao mesmo tempo a simbologia toda indicava para a Virgem Maria, a mãe dos cristãos, aquela cuja história havia sido trazida pelos europeus espanhóis. Para fechar com chave de ouro, a Virgem estava sobre uma lua enegrecida. E essa lua é uma das divindades mexicanas, conhecida como Tezcatlipoca ou Matzli, que é a deusa lua. A Virgem pisando sobre a lua representava a mãe de Cristo com o próprio Cristo no ventre pisando uma das divindades astecas. Ou seja, em outras palavras, toda essa simbologia demonstrava que aquela era a verdadeira Tonantzin, não uma deusa, mas sim a mãe do verdadeiro Deus e aquela que estava sobre as divindades astecas, aquela que veio substituir com a sua mensagem, que no caso era o próprio Cristo, veio substituir todas aquelas divindades, toda aquela religiosidade pagã que eles tinham até então. Mostrando, portanto, que aquilo estava substituindo a antiga lei, a antiga fé que eles tinham. Milhões de índios foram procurar o batismo depois destes sinais, irmãos. Vale lembrar uma outra coisa, a lua sobre os seus pés. A etimologia da palavra México, o significado da palavra México é lugar do centro da lua, ou lugar da lua. Então, aquilo também representava que a partir de então aquela senhora estaria sobre aquele lugar. Bueno, hermanos, não tem como não fazer com isso também uma analogia que já era muito conhecida pelos cristãos, pois desde sempre os cristãos associavam uma passagem do livro do Apocalipse com a Virgem Maria. Vejamos que passagem é essa. Apocalipse capítulo 12, versículo 1. Apareceu em seguida um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, a lua debaixo de seus pés. E no versículo 2, estava grávida.
Pois bem, hermanos, tanto os espanhóis, os religiosos, quanto também os próprios indígenas que haviam já sido catequizados, eles relacionaram, né? A mulher vestida de sol, a mulher com a lua sob os pés, a mulher que estava grávida é a Virgem Maria e é a mesma que havia aparecido a San Juan Diego, mas não só aparecido a ele, como ficado impressa a sua imagem na tilma deste índio. E agora vem a quarta parte que eu mencionei a vocês, que é falar rapidamente sobre os milagres. Milagres que aconteceram à época, mas sobretudo que se estendem até os nossos dias. Primeiramente falando sobre a própria tilma, onde apareceu estampada a imagem da Virgem de Guadalupe. Qual o milagre relacionado a ela? Vejamos. Bom, primeira coisa, irmãos. A tilma, ela é um tipo de tecido muito rústico, muito grosseiro. Por quê? Porque é feita de fibra de maguey, um cacto muito comum no México. Essa fibra, portanto, ela não é ideal para que você pinte nada sobre ela, muito menos uma pintura delicada. E alguns estudiosos constataram que ali, naquela pintura, havia ao menos a mistura de umas 4 técnicas de pintura. Como isso seria possível? Impossível, humanamente falando. Mas ainda assim estava lá. Ok, o milagre acaba por aí? Não, ele apenas começa, irmãos. Por quê? Uma tilma de fibra de maguey, ela tem uma duração média de 50 anos. Entre 30 e 60 anos ela se decompõe. Afinal, é algo vegetal, né? Uma coisa que se decompõe muito facilmente. Certo, mas qual o grande milagre que você vai ver aí? Passou-se 50 anos, passaram-se outros 100 anos, 200 anos, 300 anos, 400 anos, a tilma já está quase completando 500 anos e não se decompôs até hoje, irmãos. O que explica isso senão milagre? A ação de Deus agindo sobre a ordem natural das coisas. Em cada século, a igreja sempre trouxe cientistas médicos para examinar aquilo e tentar dar respostas àquilo que não tinha respostas, afinal, tratava-se evidentemente de milagre. E o que foi descoberto, além do que eu já falei? Bueno, hermanos, em 1951, recentemente agora, né, já mais de 400 anos depois da aparição e da imagem ser impressa na tilma, descobriu-se que nos olhos da Virgem havia reflexos. E isso deixou todos sem palavras, né? Como é possível que numa imagem pequena haja reflexos que aparentam ser bem definidos? Muito bem, os estudos prosseguiram. 1975, após 8 anos de pesquisas intensas, alguns cientistas ficaram encantados com as descobertas que estavam tendo, e isso foi se avançando até que chegamos em 1980, irmãos, coisa bem recente mesmo. 1980, o engenheiro José Astetosman, que era um engenheiro responsável, especialista inclusive, por captar imagens de satélite, né, imagens do planeta Terra, ele fez um estudo apurado em cima da imagem da Virgem e ele conseguiu, através de computação gráfica, ampliar os olhos, a retina da imagem em 2.500 vezes. E o que ele descobriu? Algo impressionante. O reflexo nos olhos da Virgem mostrava a mesma cena em que ela foi demonstrada por San Juan Diego ao bispo Juan de Zumárraga e aos demais que estavam na sala. Isso mesmo, irmãos, em algo minúsculo que humanamente seria impossível de se pintar, foram identificadas 13 pessoas. Exatamente. O bispo, os outros freis, uma mulher, um menino, enfim, todos os que estavam presentes na cena em que San Juan Diego desenrolou a sua tilma. Um milagre incrível e que só foi descoberto recentemente. Bueno, hermanos, mais estudos aprofundados foram feitos sobre a imagem da Virgem de Guadalupe e outras coisas foram descobertas. Por exemplo, as estrelas que ela tem no manto, a disposição dessas estrelas, se descobriu que elas estão dispostas da mesma forma que estavam dispostas as estrelas do céu sideral do ano de 1531. Isso foi descoberto por astrônomos que pesquisaram a respeito, né, de como estavam dispostas e compararam com os estudos astronômicos em relação àquele período. Uma coisa extremamente fantástica. A coisa para por aí, irmãos? Não, ainda tem mais. O que? Richard Kahn, Prêmio Nobel de Química, a fazer estudos químicos em cima da imagem, em cima da tilma, descobriu que nela não há qualquer traço de
tinta, não há qualquer tipo de pigmentação, nem animal, nem vegetal, nem mineral e muito menos sintética. A imagem da Virgem, ela faz parte do pano e não está pintada sobre o pano. Como isso seria possível, irmãos? Pois bem, dois outros cientistas norte-americanos, Philip Callahan e Judy B., fizeram mais testes em cima da imagem da Virgem, dessa vez com infravermelho, e descobriram que realmente não há qualquer tipo de pintura sobre a tilma. É como se a imagem ela fizesse parte do próprio tecido. Ou mais incrivelmente ainda, é como se ela estivesse sobre o tecido, mas não totalmente colada. É como se ela flutuasse sobre o tecido. Para finalizar, houve uma tentativa, um atentado contra a imagem da Virgem. Um homem instalou uma bomba próximo ao altar onde ficava exposta a tilma, e essa bomba, para se ter uma ideia, ela destruiu um crucifixo que era de metal reforçado, aço, um negócio assim, vou deixar aí na imagem para que vocês vejam, e no entanto a tilma não sofreu qualquer problema. Irmãos, eu vou finalizando por aqui porque o vídeo está extremamente longo, mas o que eu quero demonstrar é que La Virgen de Guadalupe é um verdadeiro sinal divino entre nós. É um milagre. Quando se fala em milagre, às vezes tem aqueles milagres que a pessoa acredita, outra não. Alguém tem muita fé naquilo, outro já duvida, porque são coisas que são um pouco mais íntimas, mais internas. Cada um tem um ponto de vista, cada um tem um entendimento, uma visão e um sentimento em relação àquilo. Mas La Virgen de Guadalupe não. É um milagre que está ali para qualquer um estudar, que trata-se de algo totalmente sobrenatural. O cara pode não acreditar em Deus, mas ele não consegue explicar o que aconteceu e o que continua acontecendo em relação à Virgem de Guadalupe. Além dos milagres simbólicos e físicos que eu acabei de apresentar para vocês, não há maior milagre do que o milagre de ter trazido toda uma nação, que não era uma nação, porque nós vimos que era totalmente dividida, em povos, em etnias diferentes, mas que se constituiu em uma única nação mexicana. Todo esse povo nativo acabou sendo atraído para Cristo por meio da Virgem Maria de Guadalupe. Então é isso, irmãos, eu vou finalizando o meu vídeo por aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você gostou, por favor, não deixe apenas de deixar o seu like aí, mas também de comentar, de dizer o que você achou sobre essa história magnífica. Se você tem alguma dúvida, se você quer saber a respeito de algum desses detalhes de forma mais aprofundada, deixa aí o seu comentário, irmãos. Não deixe de curtir, de compartilhar este vídeo. Façamos aí um bom dia de Nossa Senhora de Guadalupe de uma forma mais consciente. Não usemos apenas a imagem dela, como se fosse um símbolo de um time de futebol ou um barato que nós gostamos. Usemos com todo o respeito, carinho e amor que ela merece, porque através dela somos conduzidos a Cristo. A Virgem Maria é como a lua. Deus é o sol. A luz do sol ilumina a lua. A lua é esplendorosa, é bonita, justamente porque ela é um reflexo da luz do sol. Então que a Virgem Maria, que Nuestra Senhora de Guadalupe conduza a mim, a você, a todos os que estão assistindo, a Jesus Cristo nosso Senhor. Irmãos, é isso, essa é a minha mensagem, finalizo por aqui. Um grande saludo a todos, você está no canal Catholic Cholo e que viva Cristo Rei.